Agora a gente faz contato ao vivo com a Europa. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, quer que a ex-chanceler alemã Angela Merkel e o presidente da França, Emmanuel Macron, visitem a cidade onde corpos foram encontrados pelas ruas após a retirada russa. Nosso contato, correspondente Luca Bassani, chegando ao Jornal da Manhã. Boa segunda-feira, comecinho de semana para você. Luca, quais são as últimas notícias que você traz para a gente daí da Europa sobre a guerra e a expectativa para uma resposta dos presidentes ou das autoridades alemã e também francesa? Bom dia a você, Adriana, ao Thiago e a toda a nossa audiência do Jornal da Manhã. A gente teve essa declaração ontem feita pelo presidente Zelensky, na qual ele pede à ex-chanceler alemã Angela Merkel e ao ex-presidente francês Nicolas Sarkozy para visitarem a cidade de Bucha, onde teve esse grande massacre que chocou o mundo. As imagens são, inclusive, tão fortes que muitos dos noticiários não estão colocando elas no ar pela violência que mostra o que está acontecendo nessa guerra. O Zelensky pede a visita dessas duas autoridades porque ele diz que 14 anos de uma política resiliente perante a Rússia fez com que a guerra na Ucrânia fosse possibilitada. O que a gente vê também é que ele diz que naquela ocasião, em 2008, quando houve uma cúpula da OTAN em Bucareste, na Romênia, os líderes, respectivamente, da Alemanha e da França, foram contra a adesão da Ucrânia no bloco, o que dificultou todo o processo de integração da Ucrânia no Ocidente e, consequentemente, promoveu essa invasão hoje. Mas ele deixa claro que isso é apenas uma reflexão. O que ele gostaria mesmo é que as autoridades russas e aqueles que deram a ordem para esse massacre fossem, sim, julgadas e pagassem pelo seu crime. Ele também pede que o Tribunal de Haia envie uma comissão especial para analisar tudo o que aconteceu em Bucha, essa tragédia que vitimou mais de 410 pessoas, se eu não me engano, e que mostra a violência contra a população civil da cidade, que ficou sob ocupação russa cerca de 3-4 semanas. O que a gente vê também é que durante essa semana provavelmente novas reuniões aconteçam entre ambas as partes, principalmente no formato virtual, em detrimento daquele formato presencial que nós estávamos tendo na Turquia alguns dias atrás, mas dadas as informações dos últimos dias, inclusive o ataque em Odessa e a revelação desse massacre na cidade de Bucha, que fica mais ou menos na região metropolitana de Kiev, acredito que será muito difícil, já que os líderes europeus planejam também fortes sanções em resposta a tudo isso que foi revelado nas últimas horas. Que tristeza, né? A guerra ganhando proporções cada vez piores e ficando longe de um fim. A gente fica nessa expectativa para esse novo encontro ao longo dessa semana. Mas, enquanto isso, Luca, mais pessoas têm conseguido deixar o país em guerra. A Ucrânia tem ido para a Europa. Os corredores humanitários estão funcionando? Bom, Adriana, se nós olharmos o número de refugiados, ele continua alto e continua crescendo, mas com uma velocidade menor. Nós temos cerca de 4.120.000 pessoas que já deixaram a Ucrânia desde o começo da guerra, o que representa em números proporcionais praticamente 10% da população ucraniana deixando o país por conta da guerra, é bastante expressivo. Cerca de 2,5 milhões desses refugiados estão na Polônia e aproximadamente 600 mil na Romênia, os dois países que mais receberam até o momento. Corredores humanitários na parte norte e noroeste do país, próximos à fronteira, estão funcionando, até porque são regiões com menor intensidade de ataques, mas a situação de Mariupol, que a gente traz aqui quase todos os dias, continua bastante dramática. Essa cidade que é um dos últimos bastiões da resistência dentro da Ucrânia, na parte sul e perto da costa, na região litorânea, e a Cruz Vermelha pediu à Rússia autorização para poder abrir um corredor humanitário, levar mantimentos, alimentos e medicamentos para essas pessoas que estão lá, e também para que pessoas consigam sair dessa cidade que foi praticamente completamente destruída. Alguns calculam 90% da infraestrutura da cidade foi danificada por conta da guerra, e a gente tem cerca de 100 mil pessoas ainda lá querendo sair e não conseguem. Provavelmente, durante as negociações, o governo ucraniano dê prioridade a essa região e a todos esses civis que estão isolados nessa que é a cidade símbolo da resistência e da destruição da guerra na Ucrânia, que hoje completa 40 dias.